A seguir, programa Obra Prima. Apoio Tenafé, Lockbem, Vila Romana. E hoje eu vou apresentar para vocês uma das lojas mais bonitas aqui da Avenida Paulo VI, que é o Piratininga Tintas. Bom, e para apresentar esse projeto, eu conto com o escritório Cubo Arquitetura, Mirella e Dadalto. Vamos lá? Bom, então vamos lá, né? Quando a gente recebeu, né, essa missão de fazer essa loja, a gente queria trazer algo que fosse bem diferente do segmento de qualquer loja de casa de tinta, né? A gente não queria que tivesse uma loja com cara de balcão de atendimento, nem aquelas mesas individuais. Então a gente saiu totalmente fora, né, dessa linguagem. E aí veio a opção da gente trabalhar, a gente pensando no projeto, a gente pensou na possibilidade de trabalhar uma super mesa, uma mesa desenhada por nós no escritório, e que essa mesa ela tivesse um desenho orgânico, mas ao mesmo tempo ela tivesse um desenho linear também, para que várias coisas pudessem acontecer nessa mesa, né? Desde um atendimento ao cliente, uma reunião, um café. Então, aí a partir do desenho dessa mesa, a gente começou a desenvolver o partido arquitetônico do projeto como um todo. Uhum. Bom, e o legal é o que você falou, que ela é extensa, né, Mirella? Ela é extensa. É uma mesa que realmente ela é ampla. Isso. Então ela acolhe a pessoa, uma equipe pode estar de um lado fazendo vendas, como pode estar recebendo, tomando um café do outro lado. A ideia foi essa mesmo? Na verdade, Andréia, quando o Daniel veio até a gente para fazer o pedido do projeto, para a loja e tudo mais, uma coisa que foi primordial para a criação do projeto foi a intenção que ele tinha com essa loja, que no caso era receber os clientes, os profissionais que trazem os clientes, né, para ver as tintas, escolher com comodidade, com conforto, né, que eles tivessem um espaço gostoso para poder escolher os acabamentos, as tintas, as texturas na hora da finalização da obra. Agora, e a ideia dos clientes, tá? Porque geralmente a primeira coisa que todo mundo pede, eu quero mesa, eu quero o pessoal trabalhando ali e tal, e vocês foram contra tudo isso, né? E aí, como que foi para apresentar isso para o cliente? O cliente aceitou a ideia a princípio? Como que foi? Na verdade ele veio aberto, né, para novas ideias, tanto que ele chegou no escritório falando assim, eu quero algo diferente, né? Aí eu falei, então você está no escritório certo. Você veio aqui no escritório porque a gente realmente gosta, sabe, né, disso, que a gente adora fazer coisas diferentes, né? Então ele estava bem aberto às possibilidades, tanto que ele aprovou o projeto assim. A gente fez uma única apresentação e ele aprovou e a gente não modificou nada do projeto. Não teve nenhuma modificação. E a gente, quando a gente está ainda no processo de criação, a gente, quando pensa em alguma coisa muito inovadora, muito diferente, como você falou, muito diferente do que o cliente está pensando, é um prazer que a gente tem de fazer isso, sabe? De surpreender realmente o cliente com uma ideia inovadora, e quando é aprovado, assim como foi de cara, e o projeto ficou idêntico, executado idêntico à primeira proposta que a gente apresentou, então a gente fica muito feliz com o resultado, né? E é legal isso tudo, né? Porque eu sempre brinco, eu falo que alguns profissionais têm algumas características ou pontos positivos, né? Eu falo, um dos pontos que eu acho super positivos de vocês é a escolha de cores, que eu acho incrível. Assim, vocês têm um bom gosto para a escolha de cores, que é incrível. Eu falo assim, gente, cores eles mandam, e casou muito, né, que vocês vieram com um projeto de uma loja de tintas, então tudo a ver, né? E aí, vocês trabalhavam nas cores e tal, mas e aí, dá continuidade desse projeto totalmente diferente do que é apresentado em termos de exposição, de móveis, tem muita coisa que vocês, assim, a proposta foi totalmente diferente. Como a Mirella estava falando sobre essa mesa que a gente desenhou de granito escovado, ela tem dupla função aqui, né? Então você tem a parte de atendimento e tem a parte de café em uma mesa só. Isso dá um atendimento despojado, dá um atendimento mais leve, a pessoa fica mais à vontade. A gente tem um jardim vertical lindo aqui que deixa entrar bastante iluminação e dá esse conforto dentro da loja.
facilita a visualização das cores com a luz natural entrando, que isso é uma coisa muito importante e é uma coisa que a gente priorizou no projeto. Diferencial. Então, assim, a gente tem iluminação em todos os expositores, uma iluminação boa, a gente tem lona tensionada para que a visualização da cor fosse um dos itens principais também do projeto. Isso era muito importante na hora que a gente começou a projetar, né? Dadalto, quando pós-pandemia, lógico, tudo mudou. E vocês já pensaram nisso na forma de atendimento para essa loja? Com certeza, Andréia. Aqui, na verdade, a gente fala até que são consultores, né? Que vão atender, que vão saber explicar todas as características das tintas, né? Eles têm os materiais aplicados na parede para você conseguir visualizar, né? Uhum. E o principal aqui do projeto é que você tem uma experiência quando você vem comprar. Então você tem uma sensação de casa quando você está aqui dentro. Sai daquela coisa, como a Mirella falou antes, de prateleira lotada de lata de tinta e pincel e tudo mais. Então aqui você consegue sentir um pouquinho de como essas cores vão funcionar dentro da sua casa. Então, aqui na vitrine, a gente teve a ideia de fazer uma vitrine que pudesse ser mudada a cada coleção nova que a Coral lançasse, né? Então a gente trouxe alguns elementos que pudessem ter essa mudança, mas que eles tivessem sempre harmônico e tivessem a ver com a loja. Então a gente trouxe uma poltrona do Carlos Mota, que ela é uma poltrona em madeira, mas a gente consegue então estar sempre mudando as cores, repintando ela de acordo com a cada coleção. Então a cadeira a gente consegue trocar a cor. A gente tem um quadro suspenso, então de acordo com a característica da coleção, pode ser escolhida uma imagem que tenha a ver com as cores, que tenha a ver com a sensação que essa coleção quer passar. E a gente tem 3 paredes de gesso soltas do teto, 3 volumes, né? Que também recebem essas cores de acordo com que as coleções vão mudando. Nesse aqui, no caso, a ideia dessa vitrine foi um pedido deles ou não? Isso foi uma proposta de vocês? Não, isso foi uma proposta nossa, né? Até a gente, se você for parar para pensar, é difícil você pensar numa vitrine para uma loja de tinta. Muito. Né? Porque você vai fazer o quê? Vai encher de lata de tinta? Não tem. Ou então fazer uma parede só e pintar. Então a gente quis criar mesmo um cenário que fosse mutante de acordo com as coleções e que conseguisse trazer a sensação para quem está de fora de como isso vai ficar na casa dela, né? É enxergar a casa dela nessa vitrine. Mirella, a vitrine é multifuncional. Ela é sim. Ela tem um ponto muito interessante, porque ela funciona para o lado da vitrine mesmo, né, que dá para a rua, e para o lado de dentro ela conversa com todo o espaço da loja, com essa sala orgânica, né? A gente tem algumas decorações, né, fazendo a composição nela. A gente trouxe uns totens também para trabalhar as latas de tinta, né, que é uma coisa importante, que está presente dentro da loja. E também a gente trabalhou algumas decorações para compor nesses painéis que a gente troca de cor a cada coleção. Mirella, e o que eu achei super interessante é que vocês trabalharam com o orgânico, com o natural, mas trouxeram as latas, e as latas são peças decorativas, né? E sem ficar feio, vamos dizer assim, porque lata de tinta, querendo ou não, é algo mais rústico, né? Uhum. E elas vieram e assim, estão aqui como enfeitando mesmo. Isso que foi legal, como que vocês conseguiram chegar nessa proposta? Aqui, por ser uma loja conceito, né, na verdade, uma loja onde normalmente o cliente ele vem acompanhado de um profissional, né? Então, ele não precisa chegar aqui, né, e encontrar um monte de lata de tinta e levar a lata de tinta embora no carro dele, né? Ele vai estar acompanhado do profissional, o profissional vai mostrar as tintas para ele naquele painel que a gente tem algumas tintas, tem o leque de tinta. Então as latas, elas vieram realmente para compor essa questão mesmo da parte da decoração da loja, tanto que a gente coloca ela nas peças de pedra, né, que a gente também criou para estar colocando essas latas, né, então algumas latas lá em cima, então na verdade ela vem mesmo para poder compor como a decoração do espaço como um todo. Bom, a gente já falou um pouquinho dessa parte, e os móveis da Adalto, que também show à parte, né, gente? O centro da loja, 3 peças que vocês posicionaram com esse tapete orgânico e assim, maravilhoso.
Essas peças são muito importantes no projeto, né? Elas estavam no projeto desde o início, porque, como a Mirella falou no início, quando a gente começou a setorização da loja, com um grande balcão orgânico ali, que abriga o café e a parte de atendimento, a gente deixou esse meio da loja livre. Então a gente criou essa ilha, né? Com essas chaises, com esses sofás e as mesas de apoio, justamente para deixar o cliente super à vontade para sentar aqui, tomar um café, ver esse jardim lindo e se sentir à vontade. Essa era a nossa ideia. E todos os móveis aqui têm essa linha orgânica para trazer essa continuidade, para trazer toda essa linha que a gente usou como inspiração para o design da loja. Um detalhe que eu gosto, vocês têm uma curadoria, vocês fazem, né, esse trabalho de curadoria e traz peças diferenciadas. Como que é feito isso no dia a dia? É muito difícil, gente. Como que é esse trabalho? Não é difícil, né? Porque não é difícil, é prazeroso, né? Na verdade, assim... É muita referência, né? É a gente tem muita referência. E repertório. A gente, fora do nosso trabalho, a gente também vive isso. Então, assim, o tempo todo buscando referência, assistindo vídeos sobre... compartilhando, né? Fora do escritório, isso. fora do dia do uma coisa escritório, que, assim, a gente compartilha muita referência o tempo todo, então, né? a gente está vivendo isso o tempo todo. Então, isso vai agregando repertório, agregando referência, e isso faz que na hora da criação você tenha essa habilidade de conseguir escolher a peça certa para o lugar adequado. E cores? Cores que eu falo da escolha dos móveis, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai para outra parte das cores. As cores dos móveis foram pensadas para que tivesse uma harmonia neutra, né? Porque já que a gente tem essa questão de estar trocando as cores das paredes a cada coleção e tudo mais, era importante que esses móveis não precisassem ser trocados, né? Sim. Esses móveis, eles são permanentes da loja, então eles têm uma informação de design muito grande na questão formal, você falou do orgânico e tudo mais, mas nos revestimentos e nos materiais, eles são neutros, permitindo que essa loja possa ter essa mudança. Por exemplo, esse quadro que está aqui nessa parede atrás de você na vitrine, ele é branco, uma grande área branca, porque essa parede vai ser trocada de cor e a gente tem como se fosse uma pincelada, se você observar. Ele é um desenho abstrato, mas ele lembra uma pincelada, quando você pega o pincel e passa uma vez na parede para fazer um teste de cor, né? É aí que eu gosto de entrar. E tudo isso, gente, é o trabalho do profissional, né? É isso que é a curadoria, né? É essa ideia de remeter e trazer em pequenos detalhes que às vezes as pessoas não notam conscientemente, Isso, né? Exatamente. Mas que na composição geral o resultado é formidável, né? Então eu fico encantada quando eu chego em um projeto e carrega, sabe? Ele tem essa bagagem, esse conteúdo, e você fala, tem nome e sobrenome o negócio, né? Isso é muito legal. Na medida certa, né? Se Sim. você analisar, se você que nem esse grande... Essa ilha, né? Essa ilha aqui, né, de sofá, isso te permite você sentar em vários pontos da loja e conseguir observar muitas coisas legais, assim, rica em detalhe, né? Sim. Se a gente senta aqui, a gente analisa o quadro da pincelada, a gente tem esse jardim que é maravilhoso, né? Que convida a gente para ir ali para fora, que é muito gostoso. Às vezes você tá aqui em duas pessoas fazendo uma reunião e escolhendo alguma coisa ali relacionada a um catálogo de tinta. Uma outra pessoa pode pegar o telefone e resolver uma coisa lá fora, na parte onde é o jardim, que é um jardim, uma delícia de ficar lá. E agora nós vamos para os nossos comerciais, retornaremos já já com mais esse projeto que é muito bonito. A empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói. Fundações, ferragem armada, lajes treliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São 2 unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para a construção civil. Café. Bom, não pode faltar, né? Em qualquer loja tem que ter o espaço do café.
acho que não tem um cliente, né, de comércio que não pede um espaço de café que seja especial, que esteja próximo do atendimento, né? Então, tem sido, às vezes, ponto de destaque até no projeto, né, Mi? Dani, é verdade, né? Todos os nossos projetos, o pessoal pede o espaço do café, é uma coisa bem importante, assim, né? E para o espaço do café, a gente trouxe a mesma história, né, da pedra que a gente tem para a mesa orgânica. Então, é o mesmo produto que a gente utilizou, que é esse granito escovado, que é o Itaúnas escovado, né? No lugar de trazer uma marcenaria, então a gente não quis esse outro material presente. Então toda a extensão aqui da parte do café, prateleira, o nicho para geladeira, enfim, até a cuba, né? A gente esculpiu ela no mesmo produto para a gente não ter uma intervenção aí de um outro material. Uma coisa interessante aqui do café também, aqui a gente não queria utilizar como exposição, né, Mi? Então a gente fez uma prateleira com uma iluminação bacana para servir na hora de manipular as coisas aqui no café e uma iluminação para destacar essa prateleira em cima para a gente trabalhar algumas decorações. Então é uma coisa até que a gente usa bastante nos nossos projetos, assim, são usar peças que têm design, que têm às vezes um valor agregado, mas também usar coisas que são criativas e que tenham a ver com cada espaço que a gente faz, né? Aqui no caso a gente tem 2 vasos ali de cerâmica muito bonitos, 2 quadros, e em uma das visitas que a gente fez para o Daniel, antes de fazer o projeto, no Piratininga, lá do Piratininga mesmo, na outra loja, né? Eu vi esses pincéis, a gente viu esses pincéis e achou muito bonita a cor, né? Esse cinza das cerdas, essa madeira clara. Falei, nossa, que pincel bonito, né? E aí ele comentou que esses pincéis quase não saíam, que não tinha saída, que não estava mais em linha e tudo mais. E daí surgiu a ideia da gente trabalhar esses cilindros de vidro com esses pincéis. E aí a gente foi pegando outros materiais que estavam na mesma cartela de cor, que é da cartela, né? Do granito, que a gente tem um pouco de bege, tem um pouco de cinza, e aí a gente veio com estopa, palha de aço, os rolos de pintura mesmo, e criou essa composição. Então é legal trabalhar esse tipo de coisa, mas é uma coisa assim que você tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar, sabe? Porque se você exagera nesse tipo de coisa e não tem um bom gosto, um requinte ali na hora de trabalhar, fica uma coisa muito cenográfica, fica uma coisa muito caricata, né? Então é legal você ter esses elementos assim diferentes, mas com parcimônia, com bom gosto, com sutileza. E um ponto interessante também aqui do projeto é que nessa parte de exposição, né, das cores, o que a gente fez? A gente brincou um pouco com esses painéis maiores, né? Onde a gente aplica as cores e as texturas para o cliente, a hora que ele vier até a loja, ele conseguir ver a textura aplicada no maior tamanho, porque se o cliente chega aqui e tem uma textura aplicada numa peça muito pequena, né, não é tão legal. Então, tendo uma aplicação numa parede maior, ele consegue ter uma noção como que essa tinta se comporta num quarto, numa sala da casa da pessoa, né? Então, isso também foi uma coisa que a gente achou legal, porque esses painéis, eles podem estar todos alinhados, né? De uma forma organizada, como também puxar e ver as tonalidades de cores aplicadas em momentos diferentes aqui, né? E o legal é que tem, assim, algumas coisas que são mais inusitadas, né? Por exemplo, falar, vou usar um efeito cimento queimado verde. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que isso vai funcionar, né? Então aqui a gente pode experimentar isso e ter uma sensação real mesmo de como vai ficar, né? Com uma área grande, pensando numa parede toda aplicada. Às vezes uma coisa que não é tão óbvia da gente conseguir visualizar só explicando, né? Ou só com o catálogo. Aqui a gente tem ele aplicado, que facilita muito na hora de a gente especificar algum material. É porque essa mudança, assim, existe, né? Quando tem essa aplicação num espaço menor, né? E quando você pega quase que uma parede, é completamente diferente. A pessoa ela fica mais segura, né? Sim. A hora que ela vê um grande pedaço, né? Aplicado o produto, né? E isso que você falou tem a ver. Às vezes a gente pega uma amostra pequena, geralmente ela tende a ficar mais escura quando a gente está com uma amostra pequena do que quando a gente aplica numa área maior. Então às vezes fala, nossa, mas esse verde está escuro. E a hora que você consegue visualizar ele aqui, você pode ter certeza que ele vai ficar com uma sensação muito mais clara do que na área pequena. Bom, e falando sobre verde, conta agora dessa parte linda, dessa parede toda verde, essas plantas
só agrada aos olhos, mas é um espaço assim, totalmente digital, né? Para o pessoal, para quem gosta de vir fazer fotos, isso aqui ajuda muito. Na verdade, aqui foi uma reforma, né, Mi, que a gente fez para receber o Piratininga, né? Era uma outra loja antes e aqui tinha uma janela super pequenininha, já existia uma porta, mas era uma parede vedada, vamos falar assim. A gente queria trazer claridade, luz natural aqui para dentro, né? E a gente tinha já esse recuo desse corredor. Então, como utilizar esse espaço, trazer iluminação e fazer com que isso fosse se transformar num quadro para a loja. Aí que a gente teve a ideia de trabalhar, então, um jardim vertical, né? Para a gente otimizar o espaço, não perder esse corredor, tanto que a gente tem bancos, a pessoa pode ir até lá, pode sentar ali, mas trazer o verde para que realmente isso influenciasse na parte interna da loja. E além de ser instagramável. Além de ser instagramável. Bom, e a escolha pelas plantas? Vocês que definiram também? Sim, para o jardim vertical foi nós que escolhemos as espécies das plantas, né? No nosso projeto, normalmente, a gente que especifica as plantas aqui, é um espaço para um jardim sombreado, então a gente está trabalhando a costela de Adão e a samambaia. E acho que uma coisa importante também é que a gente tem toda a irrigação, né, por trás dessa parede verde. Então, por isso que essa parede está sempre bonita. Desde o primeiro dia que a gente montou a loja, né, ela está... Cada dia mais bonita, na verdade. Cada dia mais bonita, assim, né? E fora que são plantas resistentes também, isso ajuda bastante. São resistentes, não tem, né, flor é uma coisa que é muito difícil a gente trabalhar no nosso projeto, então plantas que têm folhagem está muito presente na maioria dos nossos projetos. Querendo ou não, é muito mais bonito. É muito mais bonito. A gente é suspeita, né? A gente gosta demais, eu e o Daniel, de trabalhar a folhagem. E a gente ainda teve a sorte de ser presenteado nessa reforma com esse jasmim manga enorme, lindo, verdade. que já estava aqui. E aí a gente, obviamente, manteve ele, né? E construiu esse jardim vertical abraçando ele ali, já no local que ele estava. Ele ia ser cortado no dia de obra, que nós chegamos aqui, estava tudo de cabeça pro ar. E o pedreiro estava indo cortar ele, porque ele estava sem folha na época, ele estava sem água, né? Aí ele falou, nossa, ainda bem que vocês avisaram, porque era a primeira coisa que eu ia tirar. Que bom! Ah, meu Deus! Que bom que chegou o socorro! Agora, iluminação. Tem uma peça aqui, essa iluminação central, que faz parte de tudo isso, né, gente, da composição desse projeto. Bom, mas não só isso, mas fala da iluminação como um todo nesse projeto. Esse ponto que você levantou da iluminação é realmente um destaque do projeto, né? Porque ele é a peça central de iluminação e ele está em cima dessa ilha que é o coração da loja, vamos falar assim. E foi um desafio essa parte porque a gente utilizou uma lona tensionada, ela também tem uma forma orgânica e ela tem um tamanho muito grande. Tanto que quando a gente solicitou para a fábrica, a gente foi informado de que eles nunca haviam feito uma lona tensionada orgânica desse tamanho. Então, assim, foi realmente um desafio de ser executado, né, conforme o desenho. É muito legal, e esse tipo de coisa faz que o projeto e o resultado final fique diferente, né? Mas ela tem uma iluminação difusa, então ela traz uma iluminação gostosa para o espaço, ela ilumina bem. Então a gente volta naquela questão da iluminação ser muito importante, principalmente numa loja de tinta, para a gente conseguir visualizar bem as cores, porque uma iluminação que não é bacana, ela altera muito a cor, né, André? Então a gente preza pela fidelidade do que a gente está apresentando em catálogo e tudo mais, para que na obra o resultado seja o mesmo do que quando a gente escolheu aqui na loja, né? Uma curiosidade, quando o cliente procurou vocês, eles falaram de todos esses detalhes, de tudo isso que eles precisariam, ou vocês que foram com a experiência de vocês, com o trabalho de vocês e com as necessidades, né? Quando vai como profissional, né? Sim. Vocês trabalharam tudo isso ou foi tudo escolha do cliente, pedido do cliente? Não, na verdade o cliente, né? Vamos falar em específico daqui, né? Ele chega com as necessidades de espaço dele, que é de um modo geral, quantos funcionários eu preciso, quantas mesas de atendimento, né?
eu quero expor ou não expor tantas latas de tinta, então é um briefing de uma forma mais geral, né? Mais técnica, né? Técnica, né? Do funcionamento De da loja. mesmo, né? E depois tudo isso dessa parte de iluminação, se a gente ia ter marcenaria ou não, isso é uma decisão do escritório, né? Da gente, isso não parte do cliente. Até a gente nem deixa, a gente explica muito, a gente direciona o cliente a falar assim, me passa somente as necessidades internas para a hora que ele vai ver o projeto, realmente a gente causar um impacto, né? Sobre o projeto que ele vai ver. Porque são muitos detalhes, São né, muitos gente? detalhes. Então, são coisas que você fala assim, olha, não sei se eu... Como casa, vamos lá, na cozinha, vamos por baixo, tá? Na cozinha, quando você pensa um projeto de cozinha, você tem que pensar uma série de itens, né? Que tem naquele espaço e cada um direcionado para aquilo. Com você vai certeza. pensar no armário, cada coisa direcionada, onde vai o talher, onde vai isso, onde vai a panela, onde vai uma série de coisas. E aqui, pelo que vocês estão me falando do projeto, foram vários detalhes que vocês se atentaram para suprir as necessidades na hora da venda, né? Para que tenha uma venda diferenciada. E conseguir resolver, vamos falar assim, todas essas solicitações do cliente de uma forma que fique bonita, que fique harmônica, que fique limpa, vamos falar assim, todas essas necessidades, é realmente um desafio, né? Sim. É aí que você consegue mostrar seu design, mostrar seu projeto, né? É nesse ponto, é você conseguir agregar as necessidades do cliente com um desenho bom, com uma estética bacana, com uma harmonia de projeto. Se você está construindo ou reformando, a Lockben tem os mais modernos equipamentos para a sua construção. Containers, banheiros móveis, betoneiras, rompedor e vibrador de concreto, trena a laser e muito mais. Agilidade e eficiência no atendimento em Franca e região. Faça já seu orçamento e garanta economia, qualidade e segurança para a sua construção. Lockben, equipamentos para a construção civil. A Vila Romana é responsável pela execução de grandes empreendimentos em Franca e região. Trabalha com projetos residenciais, comerciais, industriais e também reformas. Tradição, qualidade e experiência são marcas registradas da Vila Romana. Alto padrão nas construções e rigoroso cumprimento de prazos nas obras fazem da Vila Romana uma construtora de excelência. E o tapete também é um desenho do escritório, né? Que a gente fez personalizado aqui para a loja. É um tapete da Tapecouro, né? E tem esse desenho que foi feito exatamente para o mobiliário que está em cima. E nessa tonalidade que tem a ver com a cor do piso, né? Que a gente não deixa sobressair muito a tonalidade do piso. E tem uma extensão super grande que pega essa sala como um todo. Uma coisa interessante que eu acho de falar sobre esse tapete, que quando a gente não tem formas geométricas retas, elas não limitam o espaço. Ela consegue trazer um aconchego sem limitar o espaço. Então, vamos supor, a gente está aqui nessa ilha central. Se a gente trabalha um tapete retangular, isso fica parecendo pequeno no meio do espaço, delimita que isso aqui é a sala. A gente trabalhando esse desenho orgânico, que a gente falou N vezes já aqui nesse projeto, ele traz esse aconchego, ele mostra que aqui é um espaço de relaxamento, tipo um lounge, sem marcar esse espaço e deixar esse espaço reduzido. Essas bases, André, depois que a gente desenhou, né, esses tampos em granito escovado, aí a gente pensou como a gente faria, né, a sustentação dessa peça, que ficasse de uma maneira diferente, leve, até divertida nesse aparador aqui. Então aí a gente criou esses tubos metálicos colocados em diferentes posições, uma coisa meio desordenada mesmo, meio que parece que, vamos falar que a mesa vai sair andando, parece umas perninhas mesmo, né? E precisava ter uma resistência para sustentar essa base. Então a gente fez com uma serralheria, a gente pensou num pé de serralheria, então além desses tubos a gente tem toda uma estrutura aqui por baixo que fica escondida no acabamento do mármore. Então a gente tem um acabamento que a gente chama de sarining aqui, que é esse acabamento inclinado.
Então essa base fica oculta e a gente consegue visualizar só a parte que a gente quer mesmo, que são esses pilarezinhos aí. O que é a cor em um projeto? Andréia, a cor ela é muito importante na sensação do projeto. Eu acho que cor é uma coisa que está totalmente ligada à sensação, né? Às vezes a gente olha para uma cor e parece que a gente sente o cheiro dela, né? Então eu acho que o principal elemento da cor no projeto é causar sensações. Então você pensar na sensação que você quer causar, que aquele ambiente causa na pessoa que está usando aquele espaço, e isso através da cor é uma coisa que você tem esse canal para conseguir fazer essa ligação entre o projeto e o espectador. Eu acho que a cor, que é a importância de uma cor no projeto? Se você tem um ambiente que você não consegue fazer muitas modificações em mobiliário, intervenções em alvenaria, eu acho que a cor é uma coisa bem importante e interessante, porque você pode trazer cores em paredes, em superfícies de móveis, pode fazer uma laca numa mesa. Então, e toda essa situação de transformar paredes e móveis em cores diferentes, você consegue trazer uma nova linguagem para esse espaço. E uma coisa muito interessante também que a gente gosta de trabalhar nos nossos projetos são o som ambiente, né? Que ele traz uma qualidade melhor para o som, que é um som mais distribuído, então as pessoas conseguem conversar também num tom de voz legal, que esse som, por ele ser um som ambiente, ele não atrapalha o ambiente como um todo, né? Então isso é uma coisa bem interessante também, que está sempre presente nos nossos projetos, desde projetos de casa, projetos comerciais, a gente gosta sempre de estar trazendo essa opção de som ambiente. E aí, você também curtiu o programa hoje? Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Já um tempinho, né, que é para vir, mas até que enfim chegou a hora. E muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui comigo. Obrigada, a gente que agradece poder mostrar esse projeto que é tão importante pra gente. Foi tão especial fazer e tá na obra-prima. Eu que agradeço. Obrigado, André. Espero que tenha gostado de mais um programa Obra Prima. Obrigada pela participação e até o próximo programa. Tchau!